Bom dia, flor do dia. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Low Carmo. E se você perdeu a aula 1, fica tranquilo, ela vai estar passando em algum lugar aqui. Inclusive, eu aconselho que você assista ele antes de começar essa aula. Por quê? Porque na aula passada, como vocês estão vendo aqui na minha tela, a gente já viu a questão da paciência, tá? Vou passar um breve resumo aqui, caso você não queira assistir agora e queira assistir depois, tá bom? Ó, a gente falou um pouquinho sobre paciência, e a paciência, nós centramos no mérito de que a paciência é esperar. E esperar não é esperar. Se você quiser entender melhor isso, vai lá no vídeo. A gente falou também que a colheita é sempre desproporcional ao plantio, que é a lei do aumento de lucros. E depois a gente conversou que tem uma ação mínima sobre a paciência, que a gente deve fazer diariamente, ação mínima diária. E tem também ação máxima diária. E aí vai do que a gente vai querer fazer. E demos alguns exemplos. Mas o vídeo de hoje não é sobre paciência. Estamos aqui no vídeo 2, rapaziada, que é sobre, muito bem, ambiente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ambiente. E ambiente, galera, é uma coisa indispensável e fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento. Se você for um frentista de posto Shell e você for um cara animado, for um cara extrovertido, for um cara vendedor, for um cara feliz, for um cara amoroso, for um cara justo, for um cara bom, e você for trabalhar lá no posto Shell, e nesse posto Shell que você chegou para trabalhar, a galera é tudo isso. Ao contrário, as pessoas desrespeitam, as pessoas são desanimadas, as pessoas não têm entusiasmo, as pessoas não querem trabalhar lá, as pessoas não querem ficar lá, as pessoas não querem crescer lá, as pessoas não querem estar lá trabalhando. Se você for colocado nesse meio, você sentirá os efeitos disso e, consequentemente, em algum momento você vai estar idêntico a eles. Matheus, você tá falando isso daí da sua cabeça? Não. Tudo que eu estou trazendo para vocês sobre esta aula de hoje, que é sobre ambiente, eu retirei boa parte deste livro aqui. Foram conhecimentos que eu aprendi nesse livro, O Ponto de Virada, Hollow Point, né? Eu já tentei ler esse livro em inglês, deu tudo errado, porque eu não sei inglês fluente. Na verdade, eu sou bem mediano em inglês, e eu ganhei esse livro aqui no PTBR, aí fiquei feliz da vida, galera. Esse livro aqui foi um dos melhores que eu li no ano de 2023. Bons conhecimentos dele vamos tirar na aula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e deixe o seu gostei. Galera, pega papel e caneta na mão, porque essa aula de ambiente ela é muito fundamental, galera. Vocês não têm noção de quanto o ambiente é poderoso, tanto para nos levantar quanto para nos derrubar. Veja bem, pessoal, o ambiente a gente vai entender pelo manada, certo? Efeito manada, manada. E a manada, né, o ambiente, o seu ambiente, ele começa dentro da sua casa. É aí onde começa o ambiente. O ambiente, ele começa no seu quarto. O ambiente, ele começa no seu escritório. O ambiente, ele começa no seu local de trabalho. Ambiente, galera, aonde você está, é o seu invólucro. Por exemplo, eu estou aqui gravando para vocês. Se tiver tudo uma bagunça, o meu desempenho cai. Se você for trabalhar para fazer um degradê no cabelo do seu cliente, e aí você organiza lá os seus pentes. Já viu aquela caixinha organizadora de pentes? Você coloca lá pente 2, pente 1,5, pente 1, pente meio, certo? Tá lá tudo organizadinho, bonitinho. Se tá tudo organizadinho, na hora que você tá fazendo o degradê, você não precisa pensar para saber aonde está o seu pente. Você simplesmente vai lá e pega. Então, uma coisa que a manada interna nos dá é clareza. Organização, é a clareza. E é um tipo de clareza que ela dá a possibilidade de que a gente gaste muito menos energia no nosso dia. Imagina que tudo que você vai procurar no seu local de trabalho, você sabe onde está e você sabe que está perfeitinho para você usar. Então, o ambiente ele começa na parte interna, porque senão a gente micro se estressa. Quer um exemplo disso? Por exemplo, ó, digamos que eu queira continuar os meus estudos. Eu quero continuar os meus estudos. Aí eu encontrei o meu caderno. Peguei meu caderno no meu escritório. 4h30 da manhã, galera. Agora é 5 horas da manhã. Cheguei aqui 5 horas da manhã. Sento aqui com o meu caderno. Pum, achei o caderno. Aí o que eu preciso? Da caneta. Mas eu não sei onde é que tá a caneta. Por quê? Porque tá uma bagunça. Eu não sei onde é que tá a caneta.
Aí eu procura caneta, eu não acho. Aí eu não quero outra caneta, eu quero a minha caneta inteira. Procuro, não acho. A gente micro se estressa quando o nosso ambiente interno ele não tá bacana. Quando ele tá bagunçado. O ambiente interno é dentro da gente. O ambiente interno é esse ambiente mais íntimo que é nosso. Então, seja o seu quarto, pô, acordei de manhã cedo. Mano, arruma. Tem um livro que chama Arrume Sua Cama. Se você nunca leu, aconselho que você leia neste ano de 2025. A média de leitura dos brasileiros é de 2 livros por ano. Talvez você não leia 2 livros por ano. E se você é um barbeiro que não lê 2 livros por ano, eu aconselho que você comece a ler, meu amigo. A não ser que você não queira se desenvolver e a situação que você se encontra hoje está bacana para você. Agora, se você quiser melhorar a sua vida, nem que seja 10%, 5% que seja, vai nos livros, cara. Então, estamos entendidos, galera. Manada interna é o seu ambiente próprio, ok? O ambiente, ele tem mais alguns quesitos que a gente vai ver junto aqui, ó. Quanto maior o barulho interno, menor é a percepção externa. Quanto mais bagunçado está o seu ambiente de trabalho, o seu escritório, o seu quarto, menos percepção da realidade você vai ter naquele momento. Vou te dar um exemplo disso. Quando a gente não está com a percepção ativada, a gente está com a cabeça em outras coisas, em outro lugar. Já aconteceu de você perguntar para o seu cliente que número que era o degradê dele, dá 30 segundos e você esquecer? Você faz uma outra pergunta ou ele te faz uma outra pergunta, você esquece? Isso acontece, galera. O problema é que a nossa percepção naquele momento estava baixa. Se você tá full ali, a sua cabeça tá só ali, o cliente vai falar o nome dele uma vez e você vai guardar no seu coração. O cliente vai falar a história de vida dele uma vez e você vai guardar no seu coração. Quando o nosso barulho externo ele tá muito barulhento, a gente perde a percepção do que está bem na nossa frente. E para a nossa profissão de barbeiro, perder essa percepção do que está bem à nossa frente é um problema muito grande, porque todos os dias a gente tem na nossa cadeira dezenas, talvez dezenas de pessoas. Se você ainda não está na casa das dezenas, em nome de Jesus, no ano de 2025, você vai conseguir atender mais de 10 clientes por dia. Se você atende dezenas de pessoas no seu dia, aqui no Brasil você atende dezenas de pessoas completamente diferentes, pele diferente, pelo diferente, tudo diferente. Personalidade, momentos de vida. E aí, quando você recebe essas pessoas e a sua percepção ela está suprimida, o que acontece é que você não presta atenção nessa característica diferente que ele tem de outras pessoas que você costuma atender. Cada cliente é único, rapaziada. E se você não tratar assim, o seu cliente vai perceber. E hoje o que mais vende é um tratamento personalité da melhor forma dentro da barbearia. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver um ambiente correto na parte interna, ok? Arrume o seu ambiente interno, arrume o seu quarto antes de sair de casa, arrume o seu escritório e arrume principalmente a sua bancada, o seu ambiente de trabalho, de uma maneira que faça com que você tenha eficiência e clareza na hora de trabalhar. Percepção externa é muito importante. Quanto maior o barulho interno, menor a percepção externa. Porém, se o tempo passa e o seu barulho interno ele continua muito barulho interno, se o seu ambiente interno ele continua muito bagunçado, se você continuar largando isso daí, existem 3 fatos. Um dos 3 você tá. 3 diagnósticos, um dos 3 você tá. Ou você tá com excesso de passado, você está pensando muito em coisas do passado. Nossa, eu perdi aquela oportunidade. Nossa, eu deveria ter feito aquilo. Nossa, eu deveria ter começado mais cedo. Nossa, eu deveria ter feito isso. Mano, se você fez alguma cagada na sua vida, reflita, peça perdão para Deus, para todos os envolvidos e corrija. Mas não fica mastigando, ruminando e guardando como seu aquela coisa ruim que aconteceu no seu passado, tá bom? A Bíblia fala que quando a gente pede perdão para Jesus Cristo, ele pega o nosso pecado, lança no mar e nunca mais se lembra. Por que que o acusador vai ficar lembrando você de graça e você vai ficar dando vazão a ele, né? Segundo ponto é a preguiça, ok? A gente já falou aqui de excesso de passado,
que é muito problemático para o ambiente. E o segundo ponto é a preguiça. O passado é um problema porque ele nos segura em um momento que não mais existe. Só que a preguiça também é um problema, porque ela faz com que a gente tenha vontade, escrever aqui a título de curiosidade, ela faz com que a gente tenha vontade de não fazer o que precisa a detrimento de uma satisfação imediata. Hoje em dia somos viciados em dopamina, rapaziada. Todo mundo é viciado em dopamina em algum sentido. Por quê? Vivemos em 2025, a era da tecnologia, onde existe dopamina disponível a todo lugar, gratuitamente. E todos nós, em alguma medida, somos viciados em dopamina. A questão é, dopamina barata ou dopamina real? Eu voltei pra academia, eu tô todo quebrado, inclusive. Tô todo quebrado. Meu professor falou, mano, pega leve no primeiro dia. Vacilei, fui moleque. Tudo bem. O fato é, isso é dopamina real. Fazer sexo, dopamina real. Fazer uma corrida, dopamina real. Agora você ficar folhando o seu feed aí, assistindo desenho infantil, me ajuda, rapaz. Quantos anos você tem? Vontade de fazer o que precisa a detrimento de uma satisfação imediata. Muito cuidado com a preguiça. Muito cuidado com o vício em dopamina, rapaziada. Ele destrói muitos barbeiros hoje. Eu vejo isso todos os dias. Medo do futuro. Medo do futuro, rapaziada. Ai, eu criei aqui na minha cabeça uma cena de futuro linda. Eu vou ter uma barbearia assim, assado, pá. Mano, se você tem medo do futuro, mesmo que seja de maneira inconsciente, eu tem alguns livros do Freud. Pra quem não sabe, galera, eu fiz 6 meses de psicologia, faculdade de psicologia. Eu fiz educação física, mas eu fiz uns 6 meses de psicologia e eu gosto bastante de mente humana. Eu já li alguns psicanalistas, alguns livros sobre esse tema, mente humana. E medo do futuro, rapaziada, é o seguinte: não é que você tem medo de alcançar os seus sonhos, não é isso. Você tem medo, pega essa visão. Você tem medo, vou até escrever aqui, ó. Medo do futuro, que é medo da rotina do eu do futuro. Como assim, Matheus? Exatamente, meu amigo. Você tem medo inconsciente da rotina do seu futuro. O seu cérebro sabe que se você chegar lá, você vai ter uma outra rotina. Não vai mais ser essa rotina. Vou te dar um exemplo de. Digamos que eu seja um barbeiro burro. Burro. Você quer um exemplo de barbeiro burro? Pergunta pro barbeiro: você gosta de estudar? Não, não gosto de estudar. Beleza. Esse barbeiro tem resultado? Não, não tem resultado. Se o barbeiro falar pra mim, eu não gosto de estudar, mas ele tem um resultado top que eu gostaria de ter, mano, beleza. Eu posso até considerar o que ele falou, mas se caso ele não tem resultado, não tem como. Então, se ele é um barbeiro burro, meu conselho pra ele é livros. Estude por livros. Porque se você for estudar pela internet, você vai continuar burro porque você não sabe estudar. E um dia eu vou ensinar para vocês aqui como eu estudo. Eu aprendi a estudar há uns bons anos atrás. Aprendi técnicas de estudar que me ajudaram muito. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de estudar, dificuldade de me concentrar. Eu tenho SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. E assim como você, né, a gente é cagado da cabeça, rapaziada. Então precisamos aprender técnicas, ferramentas, maneiras e jeitos da gente lidar com os nossos próprios problemas e ainda assim vencer na vida. Nada de vitimismo, né? Mas vamos lá. Medo da rotina do futuro. Se o barbeiro é burro e ele quer ser um barbeiro inteligente, o que ele vai ter que fazer? Ler livros. E aí a rotina do futuro do Joãozinho é a seguinte: ele vai ter que ler por ano 20 livros. Ele vai ter que fazer academia 4x semana. Ele vai ter que fazer 3 reuniões por semana. Ele vai ter que delegar, instruir e, e capacitar a equipe todos os dias. Então pensa, a rotina do Joãozinho do futuro, que ele falou que ele quer ter uma rede de barbearias, quer ter isso, quer ser aquilo. A rotina do Joãozinho do futuro, ele não quer.
Ele sabe que quando. Na verdade, o inconsciente dele sabe que quando ele chegar lá, ele vai ter essa rotina aqui. E aí o cérebro dele fala: mano, você vai gastar muita energia. Faz o seguinte: não vai atrás disso aqui, não. Porque se você chegar lá, olha aqui a vida que você vai ter que viver. É essa vida que você vai ter que viver? A nossa mente ela é muito inteligente para não gastar energia, rapaziada. Ela tem mecanismos e se você não souber jogar com eles, eles vão jogar contra você e perderemos, tá? Então fechou, galera? Barulho interno é isso aqui. Barulho interno é isso aqui que vocês precisam entender. E agora a gente vai falar do externo. Manada externa, certo? O seu ambiente externo, ele funciona como o metrô de São Paulo. O que é o ambiente externo? Por exemplo, você chega lá na sua barbearia e aí na sua barbearia tem 4 barbeiros que trabalham com você, 4 barbeiros. E esses 4 barbeiros, cada um tem a sua personalidade, contando com você são 5. Digamos que você é um rapaz que é muito feliz e você gosta de receber bem todos os clientes. Você gosta de falar, seja bem-vindo para todos os clientes. E aí você chega, o cliente chega na barbearia, você fala, seja muito bem-vindo, seu fulano, seja muito bem, todo animado. E aí o cliente fica feliz, o cliente gosta, a galera vê que tem resultado, mas como os outros não gostam de fazer, não querem fazer, eles começam a suprimir isso de você. Aí eles chegam para você e falam assim, Joãozinho, você é muito animado, cara. Não é todo cliente que gosta disso. Nossa, Joãozinho, por que que você faz isso? Fica levando todo cliente até a porta depois que termina o atendimento. Nossa, Joãozinho, por que que você faz isso? Nossa, isso daí que você faz não é legal. Nossa, será que os clientes gostam disso? O ambiente, ele fica ali no Joãozinho, fica ali no Joãozinho. Rapaziada, o Joãozinho vai sucumbir. Por quê? No metrô de São Paulo eu vi na prática como funciona o ambiente, eu vou contar para vocês. O metrô de São Paulo é o seguinte, se você não é de São Paulo, você vai conseguir entender. Dependendo do horário, se for um horário de pico, a galera do metrô, ela vai se empurrar infinitamente, todo mundo vai se empurrar. E não interessa para onde você gostaria de ir. A manada ela vai empurrar para dentro do metrô. Não interessa se você tá na plataforma e o bagulho tá lotado e o trem que tá chegando já tá lotado, as pessoas vão empurrar você até que você esteja dentro do metrô. Por quê? Porque elas querem ir pro metrô. Todas as pessoas querendo ir para um lugar e só você querendo ir para outro, sabe o que que vai acontecer? Elas vão botar você exatamente aonde elas querem ir e você não tem a mínima opção. Você não vai poder sair voando das pessoas do metrô. Você não vai poder sacar uma arma e falar: opa, eu quero passar. Não. As pessoas vão levar você até onde elas querem ir. Muito cuidado, rapaziada. O metrô de São Paulo é dentro de cada barbearia do Brasil. A sua equipe, ela te leva. A sua família, ela te leva. A maioria vai levar você. Então, tomem muito cuidado, muito cuidado. A sua manada externa, ela é muito poderosa. Você não vence o ambiente porque ele te empurra para onde ele está indo. E isso é inegociável. Você não é o Superman. Ninguém é o Superman. E a gente não consegue vencer a manada. Tomar meu cafezinho aqui. Quase 6 horas da manhã, rapaziada. Hoje é domingo, dia 5/1. Daqui a pouco eu tô indo lá pra barbearia pra trabalhar. Vou trabalhar o dia inteiro. Eu vou editar esse vídeo pra vocês. Inclusive, se inscreve no canal se tá gostando da aula até aqui. Teoria de Janela Quebrada, de James Wilson, de 1982. Também foi retirado desse livro aqui. Muito bom, leiam esse livro. Super recomendo. Pontos de virada. A teoria de janela quebrada funciona da seguinte maneira, rapaziada. Eles pegaram um carro e colocaram ele em uma rua, não me lembro de que país, e essa rua era uma rua de um bairro de uma classe C, por exemplo. A galera tinha até um estudo, tinha até uma renda, mas não eram pessoas abastadas e pessoas cultas e tal. E aí o que acontece, galera, é que o carro com a janela quebrada, o carro foi colocado lá e intencionalmente eles quebraram uma janela do carro. Intencionalmente, para fazer o estudo. Ao quebrar a janela do carro e deixar o carro lá, eles perceberam, estudando e olhando e observando de fora aquele carro todos os dias,
que as pessoas, elas viram a janela quebrada e elas foram compelidas a destruir o carro. E aí, um dia ela tava com a janela quebrada, no outro dia ele já tava com um risquinho. No outro dia quebraram outra janela. No outro dia tiraram o retrovisor. E o tempo foi passando até que o carro foi completamente deteriorado. E isso também foi percebido, foi contado lá no livro, em uma cidade, um chefe de polícia, ele chegou numa cidade para trabalhar nela e tinha um problema muito grande de criminalidade e vandalismo. E aí ele foi passear pela cidade para ver com os próprios olhos dele qual era o problema e ver se ele encontrava alguma solução. E ele percebeu que a cidade era toda largada, era toda suja, as janelas eram todas quebradas, as coisas tudo pichada. O que ele mandou fazer? Ele mandou reformar tudo, pintar tudo, arrumar tudo. Reformar tudo, pintar tudo e arrumar tudo. Tudo foi arrumado. O ambiente externo, o ambiente externo, se ele estiver quebrado, se o ambiente externo estiver quebrado, a tendência é que tudo mais se quebre. As pessoas tendem a agir dessa forma. E isso é algo que Deus colocou dentro da gente. Não tem opção de tirar, tá bom? A questão é, se você tiver consciência disso daqui, você consegue trabalhar em cima disso. Agora, se você não tiver consciência, naturalmente, assim como um animal, a gente vai agir de acordo com isso sem nem saber o que está acontecendo. Eu espero que esse conteúdo esteja expandindo a sua consciência, porque expandiu muito a minha. Teoria de janela quebrada de James Wilson é essa, galera. Se você tem uma janela quebrada no seu trabalho, se você tem um negócio quebrado na sua bancada, vou te dar um outro exemplo disso, galera. Digamos que você começa a largar a sua barba. Você vai querer largar seu cabelo. Veja os clientes que chegam e eles estão há muito tempo sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Você vai perceber que o largado deles é largado geral mesmo. Os caras largam tudo. Por quê? Uma coisa puxa a outra, galera. A própria Bíblia diz: um abismo ele vai puxando o outro, não tem como. Uma coisa ruim, ela vai puxando a outra. Então, muito cuidado com a teoria de janela quebrada. Usem ela a seu favor. Da mesma maneira que se tiver um negocinho quebrado, vai cagar tudo conforme o tempo. Se você deixar tudo correto, se você arrumar o seu ambiente da melhor forma, o que vai acontecer é que as coisas vão se organizando e o caos se tornará ordem. E vamos lá, galera. A solução, né, o resumo da nossa aula, a suma, o suprassumo é Assembleia de vozes. Como que eu resolvo a questão do meu ambiente? Bom, primeiro, você vai ter que resolver o seu ambiente interno. É a primeira coisa, galera. O resumo dessa aula é que, número 1, você tem que entender que ninguém ganha do ambiente. Ninguém ganha do ambiente. Ninguém ganha do ambiente. Se você se acha forte, eu garanto que você vai cair. Ninguém ganha do ambiente. Galera, primeira coisa é vencer o barulho interno. Arrume sua casa, mate o seu passado, elimine a sua preguiça e não tenha medo do seu futuro. Segundo ponto é o ambiente externo. No ambiente externo, eu dei o exemplo do metrô de São Paulo. E esse exemplo nos mostra que ninguém vence o ambiente, pois ele empurra você para onde está indo. O ambiente, nesse aspecto, são as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu ambiente de trabalho, do seu convívio social ou até da sua casa. E aí demos o exemplo da teoria de janela quebrada de James Wilson, que diz que tudo que está cagado tende a se cagar ainda mais. Se tem um carro com a janela quebrada, daqui a pouco ele vai aparecer com o pneu furado, com um risco do lado, com outra janela quebrada e assim sucessivamente até que não sobre nem o banco. E a solução disso tudo é uma assembleia de vozes. Todo homem tem que ter uma assembleia de vozes. Inclusive, todo homem tem uma assembleia de vozes, seja uma assembleia de vozes consciente ou uma assembleia de vozes inconsciente. O que é a assembleia de vozes, Matheus? Esse conceito não é meu, esse conceito é do Elton, que é um dos meus mentores hoje. A assembleia de vozes é você escolher minuciosamente, categoricamente, quem são as pessoas que você vai ouvir. Se a pessoa não está na sua lista da assembleia de vozes, não interessa o que ela falar, nem se for bom. Se for um elogio, não se vanglorie. Se for uma crítica, nem ouça. Assembleia de vozes são as únicas opiniões do mundo que importam para você, pelo menos por um período. Vou te dar um exemplo disso. O meu avô,
ele faz parte da minha assembleia de vozes em um quesito. Meu avô, ele faz parte da minha assembleia de vozes sobre educação, bons costumes e masculinidade. Se qualquer uma dessas coisas aqui meu avô falar para mim, eu vou ouvir, abaixar a minha orelha e aplicar na minha vida. Por quê? Porque ele é um ideal para mim, um exemplo. Eu vejo a maneira, a conduta, a masculinidade dele e falo, mano, isso aqui é um homem de verdade. Quando eu crescer e amadurecer, eu quero ser igual a esse cara. Eu falo isso desde que eu era criança. Meu avô é um exemplo pra mim dessas coisas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho também um amigo rico. Esse meu amigo rico, ele não tem nenhuma característica dessa do meu avô. Nenhuma, nenhuma. Ele não é um exemplo pra mim de nada dessas coisas. Mas, na questão financeira, desenvolvimento do trabalho e tal, sim, nessa questão, ele é um exemplo para mim. Meu avô não é rico, então ele não pode me dar conselhos sobre dinheiro, finança e negócio. Ele faz parte da minha assembleia de vozes aqui nesses aspectos. Nesses aspectos eu ouço ele. Agora, por exemplo, se eu falar para meu avô que eu tô aqui gravando um vídeo para a internet, para que as pessoas me conheçam, eu ajude as pessoas e construa uma audiência, meu avô vai falar, mano, o que é isso, cara? Vai capinar um lote, vai bater uma laje. Agora, se eu falar pro meu amigo, inclusive já falei, esse meu amigo rico, ele falou, mano, mete bronca é a melhor coisa que você faz de sua vida. Então, rapaziada, a Assembleia de Vozes é você escolher minuciosamente quem são as pessoas que compõem a sua Assembleia de Vozes e o que você vai ouvir dessas pessoas. Se essas pessoas da sua Assembleia de Vozes derem conselhos, derem puxão de orelha para você, você vai abaixar as suas orelhas em humildade, vai ouvir e vai aplicar na sua vida. Vamos lá, Assembleia de Vozes, galera. Eu estipulei aqui, ó, que a Assembleia de Vozes, principalmente, tá? A maior composição da minha Assembleia de Vozes não são pessoas físicas, mas a maioria são pessoas que já morreram. Autores de livros que fazem sentido no seu nicho. Isso aqui é um livro que faz sentido no seu nicho. Nossa, tem um monte de livro aqui, rapaziada. Eu não vou pegar, não, porque eu tô quebrado, eu não tô conseguindo nem virar, mas enfim, livros que fazem sentido no seu nicho, autores de livros que fazem sentido no seu nicho. Você pode ler livros sobre vendas, atendimento, neuromarketing, um livro de vendas muito bom. Isso aqui eu vou ter que pegar para mostrar para vocês. Ó, recomendação pessoal minha. É antigo, porém muito funcional. Bíblia de Vendas, muito legal. Outra recomendação pessoal minha, estresse. Ainda não terminei de ler esse livro aqui, mas se você é um cara muito estressado, muito irritadíssimo, mete bronca nesse livro aqui. Vendas, atendimento, neuromarketing, marketing, biografias e etc. Mateus, biografia ensina alguma coisa, galera? Vocês têm que entender que conteúdos de expansão de consciência, eles muito colaboram. Isso daqui que você viu nessa aula, de nada vai adiantar você não aplicar na sua vida, mas uma coisa é fato. Você aprendeu e sua consciência expandiu. A partir desse momento, nunca mais você vai voltar para o estado original. Então, leia assim biografia, você vai poder aprender com histórias de vida das pessoas. Isso daqui, tudo que eu estou ensinando para vocês, eu aplico na minha vida. Eu vivo, colho o resultado e é por isso que eu trouxe isso daqui para vocês. Pessoas conhecidas que são ou chegaram naquilo que você se inspira, certo? Se naquele ponto que a pessoa falou, você não se inspira nela, não é negócio, não escolha. Exemplo, meu amigo rico, eu posso aprender sobre dinheiro. Meu amigo inteligente, eu posso aprender sobre estudo, como estudar. Meu amigo estrategista, eu posso aprender sobre planejamento. Meu amigo culto, eu posso aprender sobre repertório. E aí você vai escolher os seus mentores. Eu quero que você faça uma lista de mentores. Uma lista de mentores, rapaziada. Sem choro nem vela, papel e caneta na mão, assim, ó, uma lista de mentores. E aí depois, quando você tiver essa lista, eu quero que você vá lá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, arte.docarmo, e eu quero que você me marca, faz uma listinha da sua assembleia de vozes, posta lá nos stories e me marca mate.docarmo que eu vou repostar a sua postagem. Fiz a minha assembleia de vozes. Fechou, galera? Aprendemos então sobre paciência na aula passada. Vai lá no vídeo se você não assistiu. E hoje falamos sobre ambiente. Foi uma aula bem completinha hoje, bem bacana. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde
vamos esmiuçar melhor o que é a Assembleia de Vozes. Fechou, galera? Deus abençoe a todos. E se você ainda não me conhecia, eu sou o Marte do Carmo e aguardo vocês no próximo vídeo.